pelo MSN, bem-vindos todos a este culto. Vamos à palavra? Você está preparado para ouvir a voz de Deus? Eu deixei escapar aqui que nós teríamos uma palavra de encorajamento e de entendimento, porque Deus também vai nos fazer entender algo muito importante que Deus me mostrou, que nós achamos às vezes que as coisas são automáticas, porque nós somos de Deus, porque nós somos predestinados, porque nós somos eleitos, porque nós estamos no culto, então tudo tem que acontecer automaticamente, mas Deus quer nos ensinar alguns segredos, e um deles é alguma coisa que é de nós, é parte nossa. Tudo isso que eu disse é verdade, porque a Bíblia diz que você é de Deus, que você é um escolhido, um eleito, Deus tem um plano para a sua vida, mas há alguma coisa que é nossa, que é parte de cada um de nós neste processo. Vamos ouvir a voz de Deus, tema desta noite no nosso telão: sede fortes e corajosos. Sede fortes e corajosos. Diz a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 31, versículos 6 a 8. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Deus está nos falando nesta noite. Você tem que ser forte, você tem que ser corajoso. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, Rei de toda a glória, Senhor absoluto desta igreja, Pai dos nossos espíritos, Rei soberano que reina sobre tudo e sobre todos, Deus de amor, infinito amor, amor demonstrado, amor que vai às últimas consequências, amor que foi para a cruz no nosso lugar. Obrigada, meu Deus, por esta hora preciosa em nossa vida. Obrigada, Jesus, porque este culto faz diferença para nós nesta terra. Obrigada, Jesus, porque a palavra desta noite veio do trono da tua graça, veio por inspiração do teu Santo Espírito, falará a cada coração, dará frutos para a glória de Deus e mostrará, Senhor, direção. Cuidará, Senhor, de cada vida, de cada família aqui representada. Esta palavra, Senhor, produzirá frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Por isso, Jesus, nós sabemos, Pai, que quando misturamos fé a esta palavra, algo grande começa a acontecer, Senhor. Será assim conosco mais uma vez. E nós veremos, Jesus, o teu poder manifestado no seio da tua igreja. Oramos com fé, em o nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. E toda a igreja diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, reino de sacerdotes, homens e mulheres salvos em Cristo Jesus, justificados pela fé, lavados no sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, regenerados, novas criaturas, reconciliados com Deus através de Jesus, mais que vencedores, chamados para reinar em vida através de Jesus Cristo, herdeiros dos milagres de Deus. Nós lemos uma passagem
muito conhecida na Bíblia Sagrada, em que Moisés já estava bastante idoso, ele tinha mais de 100 anos, 120 anos, e estava havendo uma transição de ministério. Estava havendo uma transição da liderança do povo de Israel. Moisés era o líder, Moisés tirou o povo da terra do Egito, da escravidão, e o conduziu até bem próximo da terra prometida, de Canaã. Mas neste momento, Deus diz a Moisés que outro líder estava preparado para levar o povo de Israel daquele lugar em diante até a posse da terra prometida. Moisés seria então substituído por Josué. E Deus deu uma ordem a Moisés para que ele falasse desta ordem a Josué. Porque na verdade a ordem era para Josué, daquele momento em diante. E a ordem era para todo o povo de Israel. Eles entrariam na terra prometida. Se era prometida, eles iriam entrar, porque aquele que faz a promessa é fiel para cumprir. A terra estava prometida, eles iriam entrar naquela terra. Estava próximo este dia da entrada de todo o povo naquela terra que manaria leite e mel. Assim era a promessa de Deus, mas eles precisavam obedecer à ordem de Deus. A promessa era certa, eles conheciam a promessa, aquilo se cumpriria de fato, mas havia uma ordem a ser obedecida. O Senhor disse: vocês devem ser fortes, vocês devem ser corajosos. Então, eles estavam para conquistar, eles estavam bem próximo da conquista daquela promessa. Era algo muito grande para a vida deles. E apesar de eles terem Deus que ia adiante deles, isto era fato, não é? Deus ia guiando aquele povo, já os tinha guiado pelo deserto, já tinha preparado comida farta para eles, luz à noite, né? Sombra de dia. Deus já tinha, né, mostrado que guiava, que estava diante deles por todo o caminho. Deus havia dito que estaria com eles até chegar à terra prometida. Deus iria adiante deles, mas Deus exigia de cada um deles agora coragem. Diga, coragem. Então veja, Deus renova toda a promessa e faz com que aquele povo relembre de que ele permanecia com eles o tempo todo. Mesmo nas adversidades, na travessia daquele deserto terrível, né? Deus estava com eles. E ali, naquele momento, com a transição da liderança, Deus renova esta promessa. Deus ratifica esta promessa, dizendo que iria adiante deles, que Deus era com eles, que Deus não os deixaria em hipótese alguma, mas que mesmo assim, naquele momento, era exigido deles coragem. Então, é neste ponto que eu queria que você pensasse comigo um pouquinho. Nós também temos Deus conosco, é verdade ou não é? Amém? Nós também temos Deus a nosso favor, é verdade ou não é? Cristo, neste pacto, não vai a nosso redor apenas. Cristo mora em nós e você sabe que isto é definitivo. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Não tem como separar-nos de Jesus. Ele diz: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, não há separação. Cristo está em nós, Cristo é por nós, Cristo é a nosso favor, Cristo é conosco, mas mesmo assim, Deus exige de cada um de nós coragem. Então, é neste ponto que hoje o Espírito vai trabalhar conosco. Quando eu disse que as coisas não são automáticas, eu estou dizendo o quê? Que a bênção é garantida, tudo que Deus conquistou na cruz do Calvário, Ele por nós
já consumou, então está certo, está tudo pronto. Deus não está agora elaborando nada, tudo foi consumado, está tudo pronto para nós usufruirmos, tanto de livramentos, como de prosperidade, como de provisão, como de cura. Deus na cruz do Calvário proveu todas as coisas, tudo isso existe, tudo isso está pronto. E muitas vezes nós pensamos que, já que tudo está pronto, eu uso a fé e estas coisas acontecem. Muito bem, é assim que as coisas se tornam palpáveis, pela fé, visíveis, pela fé. Mas nem sempre esse caminho é totalmente livre. Nós, nesta terra, neste mundo, passamos por adversidades. Nós passamos por lutas. E há momentos na nossa vida em que, apesar de tudo estar pronto, apesar de Deus estar conosco, ir à nossa frente, apesar de Deus nos dar a garantia da vitória, Ele ainda assim diz: coragem. Então, é neste ponto que Deus quer tratar com você e comigo hoje. Situações que nós estamos vivendo adversas, elas já têm da parte de Deus a vitória. Situações de dificuldade financeira, essas situações já têm da parte de Deus a provisão. Situações de enfermidade, essas situações já têm da parte de Deus a cura pronta para se manifestar. Se você crê, isto tudo vai se manifestar, vai se cumprir. Problemas de trabalho, problemas de carreira, problemas de estudos, todas estas situações já têm uma palavra específica de Deus, uma promessa, uma solução, uma provisão, tudo está pronto. Quando nós cremos nisso, nós ativamos o mundo espiritual e estas coisas acontecem. Porém, existe entre o crer e isto chegar à existência, porque a fé é real, é verdadeira. O que está pronto é real, é verdadeiro. Então, quando eu creio nisto, eu penso que automaticamente as coisas vão acontecer. Muito bem, esta é a regra. Porém, entre esta fé concreta que eu tenho e você tem, e as coisas que estão consumadas, existem as adversidades naturais desta terra. Existem as oposições que são levantadas, são colocadas exatamente pelo inimigo das nossas almas. Ele sabe, muito crente não sabe, mas o diabo sabe que tudo está preparado para você e para mim. O diabo sabe que se você crer, você vai experimentar, você vai ver a glória de Deus. Então, entre este crer e este ver, ele coloca situações para tirar o quê? O foco daquilo que está pronto, para você esquecer da tua fé, de manifestar a tua crença e se preocupar com as coisas. Num momento em que o povo de Israel estava acreditando na promessa, já tinha passado por coisas terríveis, estava à beira de entrar na terra prometida. Aquilo era deles, Deus já havia determinado, já havia dado provas, Deus tinha mostrado a sua fidelidade durante 40 anos, eles não tinham dúvidas que eles iam entrar lá, que Deus era com eles, que Deus tinha ido adiante deles, que nenhum ficou doente, que nenhuma sandália se gastou, que a comida não faltou, que água sempre existiu. Eles tinham toda a certeza. Então eu pergunto, por que Deus disse para eles naquele momento, vocês têm que ser fortes, vocês têm que ser corajosos? Porque o inimigo colocaria opositores. Ele dificultaria a entrada do povo na terra prometida. O que eu quero dizer é o seguinte, o diabo poderia impedir aquele povo de entrar na terra prometida? Não. Mas ele sabe como desanimar, ele sabe como desencorajar, ele sabe como amedrontar, ele sabe como assustar as pessoas, ele é especialista em mentira, ele sabe transformar situações em mentiras e enganar aqueles desavisados. Por isso, o Senhor sabia que a bênção estava tão próxima,
Aquilo que eles estavam aguardando há muitos anos, aquela promessa se manifestaria dali a pouco tempo. Eles estavam quase tocando na bênção. E o Senhor diz: olha, é nesse momento que vocês têm que ser fortes. É nesse momento que vocês têm que ter coragem. Porque é nesse momento em que nós estamos quase tocando na bênção, que muitas coisas se levantam para minar as forças. Para quê? Para adiar a tua chegada à terra prometida. Para adiar a tua tomada de posse daquilo que é teu por direito. Tem muita gente adiando chegar lá mesmo, tocar naquilo que Deus prometeu, porque está sem forças, está com medo, está assustado com o barulho que o inimigo tem feito, está olhando para uma circunstância que surgiu no meio dessa caminhada, no meio desta jornada. Amados, a Bíblia nos ensina a pensar que a medida das nossas vidas e das nossas realizações, o tamanho das nossas realizações será proporcional à nossa coragem. Quanto mais coragem nós temos, mais nós realizamos coisas. Quanto mais covardes nós somos, menos coisas nós realizamos, menos coisas nós fazemos. Então, quanto maior for a minha coragem, maior será a minha realização, maior se tornará a minha vida. Era exatamente isto que Deus estava falando a Josué e a todo o povo de Israel. Ele estava dizendo: vocês vão herdar uma terra que eu prometi dar a vocês. Vocês vão conquistar algo muito grande. Vocês vão ter desafios pela frente. Os desafios, igreja, não invalidam a promessa de Deus. Os desafios não anulam a bênção que está preparada para você e para mim. Mas eles existem. O Senhor estava avisando: vocês vão ter desafios pela frente. E o que eu exijo de vocês agora, diante dos desafios, é coragem. Então, repetidas vezes na Bíblia Sagrada, nós vemos Deus falando de coragem ao seu povo, aos seus líderes também. Porque os líderes precisavam dessa coragem para passar para o povo. É por isso que ele fala para Moisés falar para Josué. Ele está dizendo: você está passando o seu bastão. Agora é esse moço que vai levar o povo adiante. Ele precisa de coragem e o povo precisa de coragem. Porque vocês vão enfrentar desafios. Vão existir circunstâncias adversas. Veja o que diz Josué 1:5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olha como Deus é encorajador. Como Deus é um Deus que mostra o que vai acontecer. Ele já avisa. Ele estava dizendo: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ora, pensa comigo, você é inteligente. Põe a sua cabeça para pensar. Um Deus que diz: ninguém te poderá resistir. O que Ele está te avisando junto com isso? Vai haver o quê? Resistência. Vai haver o quê? Embate, vai haver confronto. Mas ninguém vai poder te resistir. Ninguém. Então antes ele já está dizendo: vai ser assim. Olha só, ele está avisando o que vai acontecer. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Quer dizer que ele estava dizendo que não tem nenhum dia que você vai perder. Você só vai ganhar. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Ele está dando um exemplo de vitória. Ele tinha ido com Moisés, dando a vitória a ele e fazendo com que Moisés prevalecesse sobre todos. Amém? Assim serei contigo. Não te deixarei, nem te... Olha, é Deus quem está falando. Não te deixarei. Ele tinha que ter medo? Não te deixarei. O Deus que aparece para mim e fala: não te deixarei, não te desampararei. Pode vir. Olha, Deus falou para mim: não te deixarei, não te desampararei, serei contigo todos os dias. Não tem para ninguém, não é assim? Mas olha o que vem no versículo seguinte: ser forte e corajoso. A ordem aí.
porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus. Ele está até dizendo o que vai acontecer. Eles vão herdar, é você que vai levar esse povo adiante. Agora, você tem que ser forte, você tem que ser corajoso. Mas Deus não disse que ia dar tudo, que estava com ele, que ninguém ia prevalecer contra a vida dele? Próximo. Tão somente. Por que tão somente? Porque tudo está pronto. Tudo está preparado, a bênção já está consumada, Deus já avisou, Deus já disse que Ele é por você, que Ele vai adiante de você, que ninguém vai te poder resistir, Deus já falou, está feito, está consumado. Tão somente, qual é a parte minha e sua, qual era a parte de Josué? Tão somente, ser forte agora, e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Receba para você esta palavra em nome de Jesus. Então você vê aqui o trabalho de encorajamento que Deus fazia com Josué, que Deus fazia com o seu povo, e que Deus está fazendo hoje com você. Deus está lhe encorajando. Aqui neste ministério, todos os dias em que nós nos reunimos, todos os cultos, você é encorajado por este altar. Para o nosso sucesso, olha o que ele diz aqui, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Para o nosso sucesso, igreja, ser uma realidade, para nós vermos realmente as coisas como Deus promete, nós temos que ter coragem. Essa é a nossa parte. Tão somente. Tem gente que espreme, que arranca os cabelos, que vai em vigília, que sobe monte, que desce monte, que dá tudo para fogueira, né? Que faz provas com Deus, que rala o joelho, que fica em relógio de oração. O Senhor disse, não! Tudo está consumado. Este é um pacto de bens consumados. É pela fé que você toma posse de tudo aquilo que Deus fez. Tão somente ser forte e corajoso. É isso que Deus quer do seu povo, porque aquilo que Ele prometeu vai acontecer. Aquilo que está escrito na Bíblia vai se cumprir, ipsis literis, na nossa vida. Mas nós temos que ter coragem, porque há confronto, há embate. Mas por que, bispo? Porque tudo na vida exige coragem. Nós precisamos de coragem todos os dias. A Bíblia é um livro de coragem. A Bíblia é cheia de histórias de coragem. Foi com coragem que um homem chamado Noé se aventurou a construir uma arca. E olha que ele não conhecia nada sobre o assunto. Foi com coragem, que um homem chamado Abraão partiu para uma terra desconhecida, apenas obedecendo a uma ordem de Deus. Foi com coragem que um jovem chamado Davi enfrentou um gigante que intimidou o seu povo durante 40 dias. Foi com coragem que Daniel não negou o seu Deus e foi jogado na cova dos leões e viu o milagre do livramento. Foi com coragem que Sadraque, Mesaque e Abidnego desobedeceram a um rei ímpio para dar testemunho da sua fidelidade ao Deus verdadeiro. E foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes, e foram livrados do fogo ardente. Então, coragem são as atitudes ousadas que nós temos, muitas vezes aos olhos dos outros, mas que são as atitudes movidas pela fé. Isto é coragem. É quando eu, movida pela minha fé, tenho atitudes tão ousadas que as pessoas me chamam de corajosa. É quando as pessoas olham, nos veem fazer coisas movidas, que nós fazemos movidos pela fé, e dizem assim, gente, que coragem. Como é que pode? Nossa, que corajosa, como é que fez isso? Atitudes que nós temos movidos pela fé. Então, o que é essa coragem que o mundo vê na nossa vida e não entende? Na verdade, são atitudes que nós temos ousadas,
movidas por aquilo que nós cremos. Quando nós cremos, amados, nós invadimos territórios. Quando nós cremos, nós somos capazes de fazer coisas que o mundo abre a boca e diz: uau, quem é ela para fazer isso? Quem é ele para fazer aquilo? Quem é esta família para pensar que pode chegar? Está indo com atitudes na direção de algo grande, de algo novo, de algo maior, de algo inusitado. Mas quando nós somos movidos pela fé, nós temos atitudes ousadas, que são vistas pelo mundo, pela sociedade, como atitudes corajosas. Então, para quem usa a fé, é mais fácil ter coragem. Vamos começar a aprender como é que nós temos esta coragem. Para quem usa a fé, a minha fé me faz ter atitudes tão ousadas que o mundo vê e se espanta. Só a fé nos faz realizar coisas que, aos olhos das pessoas, são coisas para os corajosos, para os muito corajosos. Se você olhar para Jesus, Jesus foi até ao fim, ele foi corajoso ao ponto de enfrentar até a morte. E ele nos mostrou a extrema coragem de alguém em prol de uma missão. Não é? Então Jesus, como Jesus dá a sua vida? Ele era movido por alguma coisa muito além do que as pessoas podiam entender, que era uma fé, uma missão que ele tinha que cumprir. Então ele foi ousado, indo às últimas consequências para cumprir a sua missão. A minha coragem também decide se eu colho pouco ou se eu colho muito. A minha coragem vai determinar se eu alcanço ou se eu não alcanço alguma coisa na minha vida. A minha coragem vai determinar uma vida cheia ou uma vida apoucada. A coragem, ela está presente ou não no nosso dia a dia, em todas as coisas. Olha, começar um novo negócio requer coragem. É ou não é? Você vê as estatísticas, as pessoas leem lá esses livros, essas revistas de estatísticas, e diz assim que as pequenas empresas, em 7 anos, de 10 empresas que abrem, em 5 anos, 7 delas fecham. Amém? Então as pessoas olham isso e dizem: abrir um negócio, abrir um negócio hoje requer o quê? Coragem. Pedir alguém em namoro. Eu não estou falando ficar, essa coisa imunda da sociedade. Eu estou falando de compromisso. O que vocês estão rindo aí? Haja coragem. É o Everson que está aqui atrás, por isso eles estão falando. Amém. Por quê? Principalmente na igreja. Principalmente conhecendo esta palavra, a pessoa sabe das suas responsabilidades, sabe do seu compromisso, sabe do temor, tem o temor do Senhor, né? Sabe das implicações de um relacionamento. Então, pedir alguém em namoro, hoje, precisa ter muita coragem, né? Principalmente um homem de Deus, uma mulher de Deus, um moço, uma moça da graça do Senhor. Terminar uma relação afetiva de namoro ou de noivado requer muita coragem. Dirigir um automóvel na cidade de São Paulo exige coragem. Você sabe que há pessoas que não conseguem fazer o exame, tirar lá a sua habilitação, porque tem medo, não tem coragem de pegar o carro. Tem o carro na garagem, não tem coragem de pegar aquele carro que está lá dentro da garagem. Pega o ônibus, mas não pega o carro. Casar exige coragem. Que Deus dê nesta noite coragem para aqueles emperrados que estão adiando esta bênção maravilhosa do casamento. Planejar ter um filho exige coragem. Você sabe quanto custa a fralda Pampers? Tem a diurna, noturna, a Pampers praia, Pampers piscina, Pampers chuva. Pode ver, tem. Depois tem o leite, Nanon. Depois tem ninho 1, ninho 2, ninho 3, ninho 4, ninho 5, ninho 6, ninho 7. Depois tem roupinhas, que usou uma semana, 2, não serve mais.
Bebê parece que toma fermento. Eles crescem, 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 haja roupa, haja sapato. Eu nem vou falar da hora de colocar na escola, né? Aí vai procurar a escola, meia hora na creche, R$900. Uau! E não tem merenda. Tem que levar o lanche de casa. São coisas, amados, que precisam de muita coragem. Precisam de muita coragem. Planejar um filho exige coragem. Ser protestante, viver a graça de Deus, esta palavra, exige muita coragem. Isso é um desafio à tradição legalista. Isso aqui é um desafio, esta palavra desafia os religiosos do nosso século. Exige coragem. Pregar, viver a graça, precisa de coragem. Uma coisa mais difícil, lutar contra uma doença mortal, exige coragem, força. Tudo que vale a pena na vida, exige coragem. A coragem nos anima, a coragem nos dá vida, a coragem nos torna mais próximos das possibilidades. A coragem torna coisas possíveis na vida. Jesus, ele chamava aqueles que não eram corajosos de homens de pouca fé. Veja em Mateus 8, 26 e 27. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Quem são os tímidos? Os que não são corajosos. Os que não têm atitudes ousadas. Jesus chamava de homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Homens de pequena fé são os homens que não têm coragem. E o que Jesus fez? Jesus os encorajou. Jesus sempre encorajava. Jesus nunca dizia, ei, cara, não vai dar nada certo, vai chover, eu não vou conseguir fazer esse milagre. Jesus nunca fez isso. Jesus sempre encorajava. Jesus, nós vamos para outra margem, nós vamos comer, nós vamos pregar, nós vamos no templo, nós vamos. E quando ele não anunciava, ele simplesmente fazia, manifestava. Então, Jesus encorajava o tempo todo. E quando Jesus encorajava, eles ficavam sempre o quê? Maravilhados, diz a palavra do Senhor. Nesta noite, Jesus está novamente lhe encorajando e você também vai ficar maravilhado. Você veio aqui para recobrar coragem. Porque aquilo que vai acontecer da parte de Deus na sua vida está consumado, está determinado. Deus está aí, Deus é por você, Deus vai adiante de você, Deus mora em você. Ninguém te poderá resistir, grandes coisas você fará, de fato você vai prevalecer. Mas hoje Ele te trouxe aqui para dizer, você tem que ser corajoso, você tem que ser forte, porque haverá confronto. Você sabia que a coragem é uma qualidade cada vez mais rara na vida do ser humano? As pessoas estão acovardadas, as pessoas têm medo da própria sombra. As pessoas têm medo de sair de casa, as pessoas têm medo de ficar em casa. As pessoas têm medo de viajar, as pessoas têm medo de trem, de avião, de metrô, as pessoas têm medo de assalto, as pessoas têm medo de sequestro, as pessoas têm medo de ir ao banco. Você já viu quando a pessoa vai ao banco fazer um depósito? Nós, né? As pessoas. Como é que fica no caixa? Põe o corpo assim inteiro, né? Como quem diz, estão me olhando, eu vou sair daqui, eu vou ser assaltado. As pessoas têm medo. E naquele caixa eletrônico? Como é que se entra naquilo? Nós debaixo de muita oração. Mas as pessoas entram naquilo atordoadas, atormentadas, amados. E elas saem, não sabem o que faz com a mão, com o braço, mesmo que não tenham dinheiro. As pessoas têm muito medo. As pessoas estão assombradas. E nesse mundo, nessa sociedade de medrosos e de medo por toda parte, a coragem se transformou nos nossos dias em algo raro. E quando se encontra uma pessoa corajosa, ela é chamada de lunática. Quando se encontra uma pessoa muito corajosa,
chamam de irresponsável. Você sabia? Essa coragem, que é a ousadia da fé, isso é chamado de irresponsabilidade. Atitudes de coragem são chamadas hoje de irresponsabilidade. Quando alguém mais velho diz, olha, quer saber? Eu vou fazer faculdade. A pessoa diz, mas você é lunático mesmo. Pela fé, você está ali tomando uma atitude de ousadia de fazer a sua faculdade. A pessoa diz, é louco. Você sabe quanto é que custa? Pronto. Quando você diz, olha, eu estou nessa palavra, Deus disse que tudo está consumado, Ele tem provisão, Ele tem o melhor dessa terra para mim. Eu tenho um terreno lá parado, cheio de mato, eu vou construir a minha casa. Ih, louca! Tá louca? Você sabe quanto é que custa um saco de cimento? Você sabe quanto é que custa janelas, portas, piso? Aí quando... Piso é caro. Quando a pessoa já está erguendo a casa, às vezes está lá, né? Já a estrutura pronta, tudo. Sempre tem uma pessoa, eu estou construindo a minha casa. Sempre tem um que vem e fala assim, você vai ver o acabamento agora, se você vai conseguir terminar. Você vai querer pôr aquela torneira, aquela que tem na casa da pastora Silmara, do pastor, aquela lá, cara, não vai. Eu não vi não, me disseram. E as pessoas são muito medrosas, é mesmo. Capaz de eu fazer a casa toda construída, depois não ter torneira, depois não ter... Você sabe quanto é que custa aquela tabuinha do vaso sanitário? Caríssima. Você não vai pôr aquela que morde você quando você senta. Tem umas tabuinhas, já viu, irmãos? Ai, ela pinica. Ela morde você. Eu acho que é para não ficar muito tempo ali, né? Para sair logo e entrar o próximo. E aí a pessoa começa a dizer, é verdade, começa a ficar com medo, começa, né, a se paralisar e fica lá. Quantas pessoas não têm uma casa pela metade? Só as paredes e o mato cresceu dentro. Não tinha, como se diz, carpiu, ergueu e não terminou. O mato ficou lá dentro, guardado, protegido, os mosquitos todos lá dentro. É abrigo para cachorro, gato e outras coisas mais. Então, assim, as pessoas são muito medrosas. E os corajosos, quando eles são ousados pela fé, são chamados de lunáticos ou de irresponsáveis. O sentimento dominante na nossa sociedade é o medo. Por isso, o corajoso é chamado de louco. Mas o medo aprisiona, o medo trava a vida, o medo paralisa, o medo impede as pessoas de tentar alguma coisa mais na vida, não é? Então, se o medo está tão atrelado ao sentimento das pessoas, e muitas vezes nós estamos dentro deste grupo que tem certos medos, certos temores, como é que eu posso vencer esse medo? Como é que eu posso obedecer à ordem de Deus de ser forte e corajosa? Como? O que Deus me ensina a respeito disso? Diante de tantos medos, nós podemos entender agora por que apesar de nós sermos de Deus, de termos em Deus toda a provisão, de termos um Deus poderoso, um Deus suficiente, um Deus que nos ama, um Deus que está em nós, por que a ordem de Deus é para sermos fortes e corajosos? O que Deus disse? Eu não te desamparo, eu vou contigo, eu estou contigo, eu vou à tua frente, mas olha, meu filho, coragem, não tema nada, não tema ninguém. Então, como ser forte e corajoso? Coloquei uma frase no telão que eu acho interessante para nós não acharmos que nós não temos que ter medo. Coragem não é a ausência do medo, mas é a capacidade de ir além do medo. Então, coragem é aquilo que faz você vencer aquele medo. Coragem é algo que vem de Deus, que é esta ousadia que lhe leva além daquilo que o medo limita, daquela paralisia que o medo produz. Olha o que diz 1 de João 4,18.
No amor não existe medo. Então, se você quer ir além, se você precisa de coragem, você precisa do amor de Deus. Porque no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, e só é o amor de Deus, o perfeito amor, lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Veja, se você teme, olha o que diz aqui, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então veja, nós temos que entender que apesar de sermos pessoas naturalmente suscetíveis a situações que amedrontam, nós não podemos ser vencidos pelo medo. Nós não podemos nos deixar paralisar pelo medo, porque o medo produz tormento. Uma pessoa medrosa é uma pessoa atormentada. As grandes neuroses começam por pequenos medos. Essas pessoas que estão hoje internadas, essas pessoas que estão hoje em depressão profunda, essas pessoas hoje que estão, sabe, à beira da loucura, ataque de nervos, com esses nomes de doenças todos aí que a medicina, a psicanálise vem dando. Olha, amados, isto tudo começa com pequenos medos. A pessoa tem medo de uma janela, a pessoa tem medo de andar de automóvel, a pessoa tem medo de sair sozinha, a pessoa tem... são medinhos bobos, que somados ou alimentados viram uma tormenta na vida da pessoa. E viram uma doença. E as pessoas acometidas por este grande medo, elas são paradas, são internadas muitas vezes, ficam dopadas numa cama. Então elas não atingem o além, aquilo que Deus tem. Então é importante que, se você é uma pessoa que tem pequenos medos, que ouça a voz de Deus deste altar nesta noite. Esses pequenos medos têm que ser combatidos. Nós temos o perfeito amor que lança fora todo e qualquer medo. Você não pode sair daqui hoje com medo do escuro, com medo de assalto, com medo disso. Amados, esse é o mundo que nós vivemos. O mundo jaz no maligno, mas maior é o que está em nós do que aquele que está neste mundo. Não tenha medo, vença o medo com a ousadia da fé, vá além. Então assim, Deus é amor, a força desse Deus de amor em você é que lança fora o medo. Deus é que lhe faz ir além do medo. Olha, eu conheço pessoas, amados, que tiveram muito medo, que foram acometidas na obra de Deus, ainda que ouvindo a palavra, no meio de uma igreja, foram acometidas de pânico, de síndrome do pânico. Isso significa que qualquer pessoa está sujeita. Mas esta palavra, e eu tenho testemunhos vivos, esta palavra, o verdadeiro Deus, o amor de Deus foi capaz de fazer com que o medo, a síndrome do pânico fosse aniquilada de muitas vidas. Então nós não podemos permitir sequer pequenos medos. Por isso, hoje, Deus está nos trazendo este tema, porque há coisas grandes para se manifestar. Deus quer levar você e a sua família para um novo nível de vida, para um novo patamar. Ele vai levar, mas você não pode deixar que medo lhe impeça. E o medo vai surgir como? Ele vai surgir diante das mentiras que o inimigo vai colocando. Ele sabe onde é que estão as fragilidades de cada um. Ele sabe do que cada um tem medo. E é ali que ele atua. E é ali que nós vamos orar, vamos fechar as brechas, vamos lançar este amor de Deus em cada situação, lançando fora todo o medo, para que suma a tormenta da nossa vida e da nossa casa, porque nós vamos além. Assim como Josué ia com aquele povo, além, ele ia conquistar aquilo que Deus tinha para eles. Amém. As circunstâncias da vida nos obrigam a atravessar muitas vezes a floresta da dúvida, a cruzar o vale do medo. E nós conseguimos atravessar tudo isso com coragem. Eles iam para a terra prometida, mas eles passariam por algum vale que daria medo. Eles iam para a terra prometida, mas eles atravessariam alguma floresta que poderia suscitar dúvida. E Deus disse: coragem. Eu vou estar com vocês, eu vou estar diante de vocês, vocês vão chegar lá, mas coragem. Coragem até que a bênção se manifeste.
Eu não sei quanto falta para a bênção se manifestar na sua vida, mas até que isto aconteça, coragem, força. Quer dizer que você não pode entregar os pontos, você não pode jogar a toalha, você não pode tremer, você não pode olhar à tua volta, você tem que olhar para o autor e consumador da tua fé. Você não pode ouvir as vozes que jogam conversa do diabo na sua mente, no seu coração, porque isso é que traz o medo, a preocupação, o temor no coração, e isto tudo gera tormenta. Deus quer levantar aqui homens e mulheres de Deus fortes e corajosos, que vão além de qualquer medo. Quero que você diga hoje, medo, se você tem algum tipo de medo, eu não sei, pode ser medo até de bicho, amado, medo de inseto, não sei do que é. Uma coisa é nojo, asco, nós temos mesmo. Mas medo é pavor, é paura, é pânico. Eu não subo num avião, eu não subo num barco, eu não posso tomar chuva. Amado, se fosse por isso, eu quase morri na última enchente do ano passado, faz um ano. A água veio até aqui, um anjo entrou, me tirou de um carro, eu estava boiando, afogada, a porta não abria. Ora, se fosse pela experiência humanamente falando que eu tive, eu não queria nem banho mais na minha vida. Os irmãos estão entendendo? Mas o perfeito amor lança fora o medo. Não importa se você teve alguma experiência na sua vida traumática, que foi realmente estressante, marcante, sabe, que você sentiu ali uma coisa horrível, que marcou, que você lembra. É verdade, a mente registra tudo isso, e o diabo usa essas lembranças para apavorar, para segurar a tua vida. Mas Jesus já te libertou, você é livre para a glória de Deus, nada pode lhe segurar, nenhuma experiência do passado vai prender a sua vida para o futuro que está preparado. Você vai experimentar a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, você e eu, nós temos que fazer todos os dias uma escolha entre a coragem e o medo. Diante de cada situação há uma escolha. Veja, por favor, em Êxodo 14, 10 e 11. E chegando o faraó, você sabe que eles estavam, num momento, encurralados. Mar Vermelho à frente, faraó vinha atrás, montanhas intransponíveis de um lado, deserto do outro. Não dava, não tinha para onde ir. E diz a palavra que chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Ali eles tinham uma escolha, ou temer muito, ter medo, ou ter coragem e dizer, bom, Deus nos trouxe até aqui, já fez alguns milagres, já nos tirou, já vimos tantos sinais lá no Egito, tantas pragas, tantas coisas, Ele não vai parar. Eles tinham uma escolha nesse momento, mas eles escolheram ter medo, temer muito. Próximo. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Veja, eles começaram a ter tanto medo que começaram a valorizar a vida de escravidão. Então, eles tinham uma escolha. Era o medo ou era a coragem? O medo começou a ser mais forte. Nós todos temos escolhas diante das circunstâncias. Deus não quer que o medo vença, seja mais forte, mas que a coragem vença diante das circunstâncias mais absurdas que possam existir. Diz o versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos. Na hora do medo tem que ficar quieto, não pode gritar, não pode entrar em pânico, em desespero, ligar para todo mundo, pedir oração em tudo quanto é igreja, chorar. Amado, eles estavam assim, o que Deus disse através de Moisés? Não temais, aquietai-vos e vede. Se você não fica quieto, você não pode ver Deus agir. Pare de ligar para todo mundo, para a vizinha, para o compadre, para a mãe, para a sogra, para a tia. Para com isso. Aquieta. E vê o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Então ele estava dizendo, não temais. Irmãos, vejam que antes da vitória total, vem a coragem. Tem que ter coragem antes da vitória total.
Se você está enfrentando alguma circunstância que está provocando medo, é porque a tua bênção está logo ali. E o inimigo quer jogar farofa nesse ventilador. Você está entendendo? E você está com medo. Mas o Senhor está te dizendo hoje, você tem que ter coragem. Coragem para enfrentar isso, porque é circunstancial. Isso que você está vendo é circunstancial. Sabe o que é uma circunstância? É um momento, vai passar. É circunstancial, vai acabar. Isso tem começo, meio e fim. Acaba. É circunstância. A bênção é definitiva. O que você está vivendo é circunstancial. Então não tenha medo, tenha coragem. Amém? Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Você sabe o que Deus estava dizendo? Eu estou com vocês, já disse que vou, que ninguém vai poder resistir, que vocês vão chegar na terra prometida. É tudo vosso, está tudo preparado. Apareceu a primeira circunstância adversa, vocês já estão gritando, já estão com síndrome do pânico, porque tem egípcio atrás, porque tem montanha para um lado, porque tem mar para o outro. O que eu falei? O ponto é, o que é que Deus nos tem falado? O que é que Deus prometeu? O ponto é, nós estamos firmes no que Deus prometeu, ou estamos mais preocupados com as circunstâncias? Eles estavam apavorados com as circunstâncias. Por isso disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Tem hora que não é para orar. Tem hora que não é para clamar a Deus. Ele já falou o que vai ser, Ele já te deu a vitória. É certo que você vai chegar à terra prometida. É certo que aquele negócio é teu. É certo que você vai prosperar. Ele disse que é certo que grandes coisas você fará. E é certo que você vai prevalecer. Então por que clamar? Agora é hora de coragem. Ele diz: dize aos filhos de Israel que marchem. Você sabe o que Deus estava dizendo quando Ele disse: dize aos filhos de Israel que marchem? Ele estava dizendo: dize aos filhos de Israel que tenham coragem, que não se acovardem, que hajam pela fé. Porque a fé tem que levar o povo de Deus a ter atitudes de coragem na vida. Deus está conosco. Deus não nos desamparará. Nenhum de nós perecerá. Deus é por nós. Agora, coragem, igreja. Coragem é o que Deus está dizendo. Coragem, coragem, coragem. Ele está dizendo: marchem, vão adiante. Não fiquem paralisados pelo medo dessa circunstância, dessa carta que chegou, dessa notícia do advogado, da sentença do juiz. Não é nada diante de Deus. Marche, tenha coragem, vá adiante. Diga: isso não vai ficar assim, isso vai ter volta. Eu vou chegar exatamente onde Deus disse que eu vou chegar. Nada poderá me impedir. Ele disse que eu vou prevalecer. Se eu vou prevalecer é porque há opositores, há situações adversas. É natural, é normal. Elas são terríveis, sim, mas é normal, é circunstancial. Nós prevaleceremos sempre. Em outras palavras, Deus disse ao seu povo: dominem esse medo, dominem esse pânico. Vocês têm que ir além desse mar. Vocês têm que usar a fé para terem atos de coragem. Sem fé, a gente não tem coragem. Irmãos, a fé tem que levar cada um de nós a atos de coragem na nossa vida. Porque cada um vive uma história. Cada um vive uma circunstância diferente. E nós temos que ter essa coragem. Cada um de per si. Eu preciso lhe explicar uma coisa. Ninguém nasce com coragem. Você vê que um bebê, ele tem insegurança quando nasce. Ele chora. Tudo bem, faz parte do que Deus deixou para oxigenar. O pulmão tem que funcionar, tudo. Mas o bebê é inseguro. Se você larga um bebê, conforme você põe, quem já deu o primeiro banho num bebê, os primeiros banhos, sabe? Se você pega com uma mão só, o bebê, ele fica assim, ele chora. Você tem que virar o bebê normalmente ao contrário, pôr o braço em cima, colocar, dar segurança. Por quê? Porque ele tem medo. Ele tem medo que ele estava preso, aconchegado, bonitinho, não é? Né, doutor? Estava lá, né, todo pressionadinho. De repente ele tem medo do ar. Ele tem medo não tem nada, não tem parede, não tem mais líquido, não tem mais a barriga, não tem mais o útero, não tem. Às vezes o neném faz assim, dormindo. Ai, espírito ruim. Não é espírito ruim.
Se é na lei, né, já começa, essa criança, ela tem um chilique, tá possessa. Ninguém nasce com coragem. A coragem é uma virtude adquirida. Vamos dizer isso? Diga, a coragem é uma virtude adquirida. Então nós aprendemos a ser pessoas corajosas. Deixa eu lhe perguntar algumas coisas. Pense, como é que você aprende a andar de bicicleta? Andando. Se você não pegar a bicicleta, subir em cima dela, não vai andar de bicicleta. Amém? Como é que você aprende a dançar? Dançando. Como é que você aprende a jogar futebol? Tem uns que não aprenderam nem na seleção, mas deixa para lá. Como é que você aprende a jogar? Jogando. Como é que você aprende a ser corajoso? Tendo coragem em situações que vão surgindo na vida. É uma virtude que se aprende. A coragem, ela é adquirida pela prática da coragem. Eu vou tendo pequenas coragens, pequenas atitudes de coragem, e eu vou me tornando uma pessoa corajosa. Quanto mais você pratica a coragem, mais coragem você tem na vida. Sabia disso? Então, ser corajoso é um desafio na vida. É um desafio. Deus mostrou isso quando deixou para nós em 1 de Samuel, olha isso aqui, 17, 34 e 35. Respondeu Davi a Saul, estava naquele momento o Golias afrontando, você sabe da história, não vou ler essa história. E Davi foi se apresentar e disse, eu vou lutar com esse gigante. E ele disse a Saul, né, porque Saul disse, quem é você? Você é muito moço, você não tem experiência de guerra, de exército, de nada, você não vai poder. E ele disse a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vem um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O que aconteceu com Davi? Quando ele foi se apresentar para lutar com Golias, ele já tinha experiências anteriores de coragem. Ele já tinha tido que enfrentar um urso, um leão. Ele já tinha que ter vencido o medo antes, lá atrás. Então, ele era mais corajoso por causa das experiências que ele tinha no passado. Ele começou praticando coragem. Pode ver que antes ele só apacentava a ovelha, mas a ovelha não faz mal para ninguém. Ele só apacentava as ovelhas. Mas um dia, ele teve que ter uma atitude de coragem. É assim com você, é assim comigo. Você está fazendo alguma coisa trivial, às vezes levando uma certa vida, assim, assim, assim. E um dia, tem uma circunstância e você tem que ter ousadia, tem que usar a coragem. Por que estas coisas acontecem? Porque Deus quer levar você além. Quando Davi enfrentou o urso, quando Davi enfrentou o leão, Deus queria prepará-lo para enfrentar Golias lá na frente e ir para um novo patamar, livrando a nação de Israel dos filisteus. Então, ele só apacentava as ovelhas, mas um dia ele teve que usar a coragem que ele tinha naquele momento. Ele estava sendo treinado, ele estava praticando coragem. Versículo 36 diz, o teu servo matou tanto o leão, quer dizer, já tinha sido corajoso quando apareceu o leão, como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Ora, ele nasceu corajoso? Davi? Não, com certeza não. Mas ele foi treinando a coragem, ele foi tendo experiências para usar a coragem. Veja como tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Se você está passando por uma circunstância que lhe apavora, você está sendo treinado para ir além. Deus tem patamares superiores para você, mas você precisa passar por cada momento, cada circunstância, para chegar lá em cima, porque cada vez que você muda de patamar, os embates são maiores. São mais fortes, são mais violentos. Se você não estiver preparado antes, você não vai conseguir vencer os opositores dos novos patamares. Amém? Então, ele foi treinando a coragem com animais, matando, e ele chegou a combater um gigante e a livrar o povo de Israel. Então, guarde isso. Coragem é adquirida praticando coragem.
Se você tem algum pequeno medo, eu queria lhe ensinar a vencer esse pequeno medo. Pequeno, porque para você é grande, mas às vezes as pessoas à nossa volta dizem, mas você tem medo disso? É que a pessoa não sabe o que a gente sente. Então ela julga por ela não tem aquele pequeno medo que para ela é pequeno. Ai, que bobeira! E você, ai, você sua, fica gelado. Eu estou aqui lhe dizendo, comece a enfrentar isso, ir além. Você tem a capacidade do amor de Deus que está na sua vida para vencer esse medo. E à medida que você vai praticando a coragem vai crescendo. A coragem é para ser usada nesta vida. Lá na glória você não vai precisar de coragem. Você precisa dela aqui. Amém? Então, amado, eu lhe desafio a buscar os seus sonhos. A realização dos seus sonhos. E quem quer realizar sonhos precisa de coragem. Vá buscar aquilo que você quer de mais precioso para você. Agora, seja corajoso. Porque hoje Deus está lhe enchendo de força, está lhe enchendo de coragem. Diga sim a partir de hoje, em vez de talvez. Quando, mas você vai fazer aquilo? Talvez. Troque o talvez por vou. Se encha de coragem e vá além. Faça as coisas com coragem. Se realize. Tente um negócio novo. Volte a estudar. Matricule-se para fazer aquela prova. Não fuja da prova. Não fuja daquele exame, daquela entrevista. Tenha coragem. O nosso Deus é um Deus de encorajamento. E Ele quer que você seja uma pessoa de coragem. A coragem é uma escolha. Tem gente que não se formou, não viajou, não casou, não teve filho, não construiu, não fez nada, porque não teve coragem. Teve medo na vida. Eu quero terminar com o julgamento do apóstolo Paulo, uma situação tremenda. Perante o Sinédrio, ele estava ali sendo julgado em Roma. E eu quero que você note a opção que Paulo faz. E quando a gente é corajoso, e Deus nos está encorajando nesta noite, o que é que vem depois? Atos 23, 9 e 10. Houve, pois, grande vozearia. E levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo, não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando o vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, que Deus nesta noite esteja aí do seu lado, mais do que eu, lhe falando, coragem. Pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, era uma situação que ele tinha uma escolha. Ou Paulo se entregava ao medo, ou Paulo usava a coragem que tinha exercitado anteriormente em tantas outras situações, né? De apanhar, de apedrejamento, de açoites, de fugir dentro de um cesto. Paulo já tinha experiências de coragem. Ele ficou ali no cárcere confiante em Deus. E o Senhor aparece e lhe fala, coragem. O que o Senhor disse a Paulo, amados? Coragem. O que é que o Senhor está dizendo a você nesta noite? Coragem. Olha, eu não estou falando de qualquer um, estou falando do apóstolo Paulo. Tudo que Paulo tinha que fazer já estava determinado, predestinado. Ele iria fazer, mas num determinado momento, Deus teve que ali lhe dizer, Paulo, coragem. Assim como você pregou em Jerusalém, assim importa que você faça também em Roma. Deus tinha outros patamares. Deus tem outros patamares para você. Deus tem coisas novas na sua vida para manifestar. Deus tem coisas que você jamais imaginou para acontecer na sua vida. E Ele quer que nesse momento, não importa a adversidade, a palavra de Deus é para você ter coragem. Deus estava com Paulo, Deus era por Paulo, Deus estava no controle da situação, mas Deus mandou que ele fosse corajoso. Porque o que Deus tinha para Paulo era maior. Ele iria além do que ele já tinha ido até aquele momento. Ele conquistaria algo novo e maior. Talvez alguém tenha chegado aqui hoje, dominado pelo medo, pelo pânico, de um fracasso financeiro,
de uma enfermidade, de uma confusão familiar, de uma briga de casal. Mas quem chegou assim, já sabe, nesse momento da mensagem, que Deus quer que todos nós pratiquemos a coragem para adquirirmos coragem. Deus está com você. E Ele quer que a sua vida seja muito maior do que ela é hoje. Muito maior. Mas Deus exige coragem. Deus quer, põe no telão, força e coragem. A partir de agora, você está mais próximo da bênção, da realização do que você estava. Deus está avisando, assim como Ele fez com Moisés e com Josué, avisando a liderança, para que avisasse ao povo. Deus está falando com a liderança da igreja, para que avisasse ao povo deste ministério. Vocês vão chegar à terra prometida. Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porém, há momentos circunstanciais que exigem coragem, que exigem força. Eu quero agora terminar fazendo uma oração para que você saia daqui com tanta força hoje, com tanta coragem, que você vai testemunhar sobre os novos patamares, sobre lugares, sobre coisas que você vai fazer, que você vai ver acontecer, coisas que vão chegar à sua vida, sobre vitórias, sobre certas situações, por causa da obediência a esta palavra. Força e coragem. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, eu sei, Senhor, que as coisas acontecem à nossa volta, muito mais para nos desencorajar do que para nos encorajar. Às vezes, Senhor, estamos ali levando a nossa vida, lutando pelo que cremos, pelo que queremos. Ó Deus, trabalhando em prol dos nossos sonhos, das nossas realizações. Estamos ali, Senhor, seguindo na direção que Tu nos mostraste. Estamos, Senhor, avançando pela fé. Mas muitas vezes, Jesus, surge uma mentira do inimigo, uma adversidade, uma má notícia, uma contrariedade, uma circunstância adversa. E aí, muitas vezes surge a dúvida, surge o medo. Mas nós temos a fé que move os nossos corações para atitudes corajosas. Pai amado e bendito, que os Teus filhos nesta noite saiam daqui, Senhor, encorajados a agir, encorajados a fazer coisas, encorajados a avançar, encorajados a enfrentar o mentiroso, porque ele já é derrotado, Senhor. Deus, enche o Teu povo de força. Deus, enche o Teu povo de vigor. Deus, enche o Teu povo de coragem. Que a fé que Tu nos deste, Pai, nos leve a atitudes de coragem. E que nada mais seja perdido em nossas vidas por causa do medo. Que ninguém perca mais nada. Que ninguém deixe passar alguma oportunidade por causa do medo, Senhor. Pai amado, por causa da coragem do Teu povo, restitui, Senhor, o que já foi perdido. E leva-nos além. Leva-nos muito além do medo, Senhor. Porque grandes coisas faremos. E de fato prevaleceremos. De fato prevaleceremos. Com coragem, de fato prevaleceremos. Com coragem. Sem coragem não vamos prevalecer, mas com coragem, com a força de Deus, de fato prevaleceremos. De fato prevaleceremos, em nome de Jesus. Que saia daqui nesta noite um exército corajoso, porque Deus tem infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos.
E este povo é um povo de coragem. E o povo de coragem desta igreja diga: força e coragem. Diga: minha vida tem força e tem coragem. Todos os medos estão vencidos debaixo dos meus pés, porque eu vou além. Eu vou conquistar muito mais do que eu já conquistei. A minha vida irá para um novo patamar, porque tudo está preparado. É vontade de Deus que eu cresça, que eu faça coisas grandes e que eu prevaleça. Eu me encho hoje de coragem para vencer os medos, para vencer a ansiedade, para vencer as mentiras de Satanás, porque em todas as coisas eu já sou mais que vencedor. Amém e amém. Aleluia. Força e coragem. Olha o irmão que está ao seu lado e diga: força, coragem. Vamos ficar de pé. Força, coragem. Aleluia. Bispo Rai. Força, coragem. Você achava que essa semana tinha alguma coisa difícil para você? Achava, né? Não tem mais. Você é forte. Você sai daqui com a coragem que é produzida pelo perfeito amor. E esse amor já lançou fora o medo. Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te damos graças, te damos glória, Jesus, por recebermos essa palavra em nosso coração. Ó Deus, tomamos posse, Jesus, de força e de coragem, ó Deus, trazidas à nossa vida, Jesus, pela Tua palavra, ó Deus, que nos encoraja, Jesus, que nos mostra o caminho a ser trilhado, Jesus. Obrigado por esta noite, ó Pai, obrigado por nos trazer a esse lugar, obrigado por esse alimento, Jesus, puro, genuíno, obrigado por essa palavra transformadora, edificadora de vidas. Sim, Pai. Obrigado, ó Pai, porque saímos desse lugar, Jesus, com força, com coragem, glória a Deus, ativada, Jesus, para enfrentar esta semana. Amém, que agora se inicia, Jesus. Sim, Jesus. Já declaramos que os nossos inimigos já caíram aos nossos De pés. Jesus. Ó Deus, que já vencemos todas as batalhas, ó Pai, porque recebemos força e coragem, advindas da Tua palavra, Jesus, em nome de advindas Jesus. Da Bíblia Sagrada, advindas deste culto, Jesus. Obrigado por esta noite, obrigado por aquilo que foi exposto, por aquilo que foi dito nesta noite. Obrigado, ó Pai, por pertencer a um ministério, Jesus, que preza a ministração da palavra, que preza o estudo, Jesus. Te louvamos, ó Pai, pela missão apostólica da graça de Deus. Te louvamos pela vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, ó Pai. Obrigado pela igreja Cristo Vive. Obrigado pela vida da nossa bispa Solange Brant, ó Pai. Obrigado por esse corpo bem ajustado, do qual Tu és o cabeça. E obrigado, ó Pai, porque sairemos desse lugar, ó Pai, com mais força, com mais coragem, porque ouvimos a Tua palavra e assumimos o compromisso de praticá-la em todas as horas, em todos os minutos da nossa vida. Amém. Por isso nós declaramos que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que são fortes e corajosos digam aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Força, igreja! Coragem! Coragem! A vitória é certa, coragem! Glória a Deus! Vamos louvar ao Senhor! Aleluia! Jesus, 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 Jesus. Ele vem cavalgando os montes, seus pés latão reluzentes, meus olhos de fogo e voz de trovão.
marchando com seus cavaleiros, arvorando a sua bandeira, tem um cetro de ouro e espada nas mãos. Ele vem revestido de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória, é agora, é agora, é agora. E o chão vai tremer e o céu vai se abrir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Jesus, 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 Jesus. Ele vem cavalgando nos montes, com seus pés de latão reluzentes, tem os olhos de fogo e voz de trovão. Vem marchando com seus cavaleiros, arvorando a sua bandeira, tem cetro de ouro e espada nas mãos. Ele vem revestido de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus braços aqui. Ele vem coroado de glória, é agora, é agora, é agora. E o chão vai tremer e o céu vai se abrir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer. Tira o pé do chão, igreja. O chão vai tremer. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor, Senhor dos exércitos é o seu nome. 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 Senhor dos exércitos é o seu Glória a Deus. O exército de corajosos, diga amém. Aleluia. E os fortes e corajosos digam aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos. Vamos em paz, em nome de Jesus. Até amanhã. Oração e confissão. E diga quem está ao seu lado: você é forte, você é corajoso. Amém. Boa noite, internautas. Você é forte. Você Amém. é corajoso. Glória a Deus. Tchau. Aleluia.